8 vezes indicado ao Prêmio Capixaba de Jornalismo, Alex Cavalcante é apaixonado por jornalismo investigativo. Começou em 1997, ingressando na FAESA, onde terminou o curso de jornalismo em 2001. Alex, tudo bem? Tudo bem, obrigado aí pelo... É uma honra voltar aqui à FAESA. Seja muito bem-vindo. Alex, como eu falei, você é apaixonado por jornalismo investigativo. Como é que foi a primeira produção de vídeos reportagens para a televisão? A videoreportagem eu comecei em 2005. Eu sempre gostei de trabalhar com imagem, era uma coisa muito presente. Ainda nos meus tempos aqui, nos bancos escolares aqui da FAESA, eu sempre preferia ser o cinegrafista ou o fotógrafo do que ser o repórter. E acabou, por um desses acasos da vida, que a minha carreira me conduziu a virar repórter de TV, mas eu sempre gostei muito desse trabalho com imagem. E a videoreportagem foi um encontro, algo que me permitiu retomar isso e abrir oportunidade para fazer alguns trabalhos que de outra forma não aconteceriam. Na época, a gente está falando de 2005, eu estava numa emissora de não muitos recursos, era uma emissora que, enfim, a gente não tinha muita liberdade para viajar, para fazer produções mais elaboradas e era muito focada no factual. Eu encontrei na videoreportagem uma forma de produzir aquele conteúdo que eu tinha vontade de fazer e que eu não conseguia fazer no dia a dia. Eu fui buscar essa informação, fui fazer curso em São Paulo, comprei meus primeiros equipamentos para começar a experimentar essa linguagem. E aí deu muito certo e eu segui e sigo com ela até hoje, continuo fazendo videoreportagem até hoje. O bacana que você falou na sua fala era que na faculdade você se interessava pela cinegrafia, pela edição. Você acha que esse foi o diferencial do Alex, poder viajar sozinho e produzir? Ser o repórter, ser a produção, ser o cinegrafista, ser o editor? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu tenho alguns trabalhos que eu tenho muito orgulho e que marcaram muito a minha carreira. A série no Haiti, a série sobre os 25 anos do Programa Antártico brasileiro. E eu posso te afirmar, sem nenhuma dúvida, que esses projetos só aconteceram porque eu tinha condições de executá-los sozinho. Então, passagem para uma pessoa só, hospedagem, alimentação para uma pessoa só, isso viabilizou muita coisa. Eu consegui, por exemplo, em cortesia com as Forças Armadas. E é muito mais fácil você conseguir, olha, tem uma vaga nesse voo aí, dá para me encaixar? Quando você pede uma vaga, é muito mais fácil de conseguir do que você pedir 3 vagas, uma equipe inteira. Então, trabalhar com esse formato de videoreportagem me permitiu ocupar alguns espaços que de outra forma eu não conseguiria. Então, foi fundamental dominar esse formato. Você falou da série do Haiti, a gente tem até um arquivo ali dentro que a gente vai até pedir para o diretor mostrar agora, para você comentar essas imagens. Você ficou quanto tempo no Haiti? A primeira vez, 1 semana. Mas essa primeira vez foi que você gravou essa série especial? Isso, a série Capixabas no Haiti, foi justamente quando um pelotão daqui do 38º Batalhão de Vila Velha foi deslocado para participar da missão de estabilização do Haiti, do Brasil, junto às Nações Unidas. E eu lembro que logo começou essa história de que, olha, vai um pelotão do Espírito Santo, eu comecei a me articular e muito no sigilo, ninguém sabia. Eu entrei com um pedido junto ao Ministério da Defesa para conseguir autorização. Foi um processo, pedido junto à ONU, quietinho. Falei, não sabia se ia acontecer, se ia rolar. E depois teve lá a despedida aqui, quando os caras embarcaram para Brasília, de Brasília eles seguiriam para o Haiti. E até o embarque aqui no aeroporto de Vitória, eu não tinha certeza se eu conseguiria acompanhá-los depois. Então, foram alguns meses de preparação, de negociação. Eu tive que viajar, fazer curso, fazer um outro curso para poder ter autorização para ir e tal. Até que finalmente aconteceu, assim, já tinha uns 3 ou 4 meses que eles estavam lá, eles iam ficar só 6. Então, foi bem no laço, mas foi a grande diferença, assim, porque senão a gente só teria registro dessa passagem deles pelo trabalho lá no Haiti, embarque e desembarque no aeroporto. E felizmente eu tive a oportunidade de acompanhar esse pelotão. Foi a única equipe, então, de reportagem do Espírito Santo, sim. Que estava lá. Espírito Santo, sim. Muito bacana. Você me disse também antes da entrevista que você teve algumas dificuldades técnicas, como edição. Você teve que mandar pautas factuais para cá para o Brasil
E aí, como é que foi a experiência? A previsão era uma pauta muito focada na presença dos capixabas, que é essa pauta que foi ao ar, ao final de tudo é o material produzido. Só que não tinha factual, quer dizer, eu ia para lá, ia gravar, voltar e editar com calma. Chegando no Haiti, teve aquela tentativa de derrubar o presidente, tentaram invadir o Palácio Presidencial, 10 mil pessoas botando para quebrar no centro de Porto Príncipe, e estava ali no meio, falei, bom, agora tem que gravar, e depois de tudo gravado, surgiu o pessoal que estava aqui, né, a Record São Paulo, sabia que eu estava lá, e aí começou a demanda, pô, mas você tá aí, manda alguma coisa pra gente e tal. Eles não tinham, então, outra equipe de reportagem lá? Não tinha, não, da Record não. Tinha uma outra equipe da Globo, do Globo Esporte. Uma equipe do Globo Esporte estava lá também para fazer uma matéria sobre a paixão dos haitianos pelo futebol e tal. E eles também ficaram na mesma situação, porque começou a pressão do Brasil, olha, vocês estão aí, só tem vocês aí, vocês têm que mandar material e tal. E aí vamos embora. E foi muito legal porque eu consegui, com a ajuda do Exército Brasileiro, que cedeu o equipamento, eu não tinha levado equipamento para editar, por exemplo, então pegou um PC e vamos editar no Windows Movie Maker e vamos embora, vai ser uma edição mais ou menos. Dificuldade. Mas deu, assim, sabe, aquilo a gente priorizou a informação e conseguiu fazer um VT de 1 minuto e meio e gerar para o Brasil e entrar ao vivo depois, então deu certo. Vamos dar uma olhada então no trecho do Capixabas no Haiti. Como prometemos, vamos dar início aqui no Jornal da TV Rapaz, Vitória magro a uma ali. série sobre os capixabas no Haiti. Então você fez a apresentação da sua... Você estava apresentando, né, o Jornal da TV Vitória. Essa época eu apresentava, dividia a apresentação com a Ana Kátia e também fazia algumas reportagens aí, foi esse caso. As manifestações violentas que sacudiram Muito o Haiti bacana. pegaram todo mundo de surpresa. É o que nós vamos conferir agora na primeira reportagem da série Capixabas no Haiti. Palácio de Governo continua Isso aí foi... Isso aí Foi a já primeira? Essa aí foi na primeira viagem, né? Isso aí já no final do primeiro dia, depois que a coisa já estava um pouco controlada, aí depois, acho que é o terceiro dia, quando começa o trabalho de limpeza das ruas. E você vê que tinha essa preocupação de colete balístico, capacete, porque estava sob controle, mas a qualquer momento podia sofrer uma agressão. Foi uma experiência, para mim, é um marco para mim, assim, como profissional e como pessoa, assim, mudou muita coisa, a gente aprende a ver muita coisa de outro jeito, foi uma experiência bem legal. Você falou que foi um grande marco para você, mas qual foi a maior experiência lá do Haiti que você pôde trazer aqui para o Brasil? Eu acho que, como profissional, foi um grande desafio, assim, eu acho que foi meio como debutar, sabe? Vamos ver agora, então, se você gosta mesmo desse negócio, porque não tem conforto, sabe? É dormir em barraca de acampamento militar, comendo comida de acampamento militar, sabe? Andando em viatura, colete, calor danado. Não tem nada de conforto, não tem nada de glamuroso. É muito legal quando a gente vê o resultado final, mas essa execução não é glamurosa, ela é cansativa, Você se pergunta algumas vezes o que eu estou fazendo aqui. Quando vem pedra, você vê tiro acontecendo à sua volta, sabe? Então, passar por isso e sentir assim, sabe, a adrenalina correr aqui, você fala assim, não, eu gosto disso. Dá saudade? Eu estou feliz de estar aqui testemunhando e registrando isso e contando essa história. Então, acho que é um momento muito decisivo, assim, para o jornalista, quando você fala, não, eu realmente gosto, eu nasci para fazer isso. E conseguir um bom resultado. É o segundo ponto, assim, sabe? Tá, beleza, você viveu a experiência, mas você conseguiu transmitir isso? O resultado foi bom? E aí quando, né, os colegas, os seus pares reconhecem, não, o trabalho ficou bom, então dá uma satisfação, assim, é um momento de debutar mesmo, assim, não, beleza, acho que agora eu posso começar a achar que eu sou gente grande nesse negócio, assim, tô aprendendo, tem muito que aprender ainda, mas acho que agora eu já tenho alguma consistência, tenho o que oferecer. Foi uma experiência para mim muito, e pessoalmente, né, porque a gente acha que conhece pobreza, né, pelo menos eu achava que conhecia. E aí, depois do que eu vi no Haiti, eu falei, não, até ali eu não sabia o que era pobreza. Fui ver lá, muito diferente, né? Entendi. O seu segundo prêmio, aqui no Prêmio Capixaba de Jornalismo, foi como repórter cinematográfico, com outra reportagem especial, que foi a da Antártica 25 anos. Como é que foi essa experiência? Antártica foi no mesmo ano que eu executei a série do Haiti. O Haiti aconteceu em abril, a Antártica foi no final de 2008. Também outro processo longo de negociação. Com a Marinha para poder conseguir uma vaga, embarcar tal, ir para lá. Outro lugar, outra experiência também, assim, eu devo muito ao jornalismo. O jornalismo me permitiu
viver coisas que eu acho que poucas pessoas têm esse privilégio. Então, visitar a Estação Antártica foi um enorme privilégio, assim, viver aquilo, poder também fazer um bom documentário ali, foi uma experiência muito boa. E outra vez com exclusividade também. Outra vez com exclusividade. Nós fomos, até onde eu sei, a primeira e única equipe do Espírito Santo que esteve lá. Né? Então, esse que você falou do prêmio como repórter cinematográfico, que é outra coisa que eu me orgulho muito de ter 2 prêmios como repórter cinematográfico, né? A Antártica me trouxe isso também, mas também foi o primeiro lugar como telejornalismo, então foi bem legal, assim, foi mais um momento importante, assim, de muita satisfação, muito orgulho também. Bacana. Não só no exterior, com as suas reportagens especiais, mas aqui também no Brasil. Uma foi a Máfia do Carvão. Carvão que era no Espírito Santo e na Bahia. Isso. E por várias vezes foi exibido em rede nacional. Acho que a duração, se eu não me engano, é de 20, 25 minutos a reportagem. A gente tem até nos nossos arquivos ali, eu vou até pedir para o pessoal já para colocar. E aí você comenta sobre essa reportagem que foi exibida em rede nacional. Uma reportagem especial para você agora. Estou falando sobre ela desde o início do programa, porque realmente é um trabalho, uma denúncia muito importante. Você vai ver agora um retrato do que é chamado de máfia do carvão. Você lembra desse dia? Que funciona em 13 estados. A denúncia é a seguinte: seria esse a dia exploração coroou de mão um de obra trabalho de infantil, 6 meses. trabalho escravo, e que já teria causado prejuízo de mais de R$1 milhão em impostos. De trabalho nessa época, eu já era, Tanto eu aqui, continuava o eucalipto já apresentador maduro, pronto do para Jornal ser da TV Vitória, mas eu utilizado na era fabricação também de editor-chefe do celulose ou de Jornal da TV qualquer outro Vitória. produto. Então já não tinha Essa tanta barraca tem um trator aqui, provavelmente usado já não tinha para tanta transportar o possibilidade carvão e de a me madeira. ausentar, Durante de a nossa viajar. investigação, estivemos Então esse é um nesta trabalho que eu carvoaria executei e com nos a fins de ajuda semana. Então microcâmeras, dava pudemos sexta-feira, flagrar todos os pegava o fornos carro e ia funcionando para o e a interior para correr exploração atrás dos desse material trabalhadores. também. Fiz Foi com possível perceber vídeo que em lugares reportagem e como algumas esse, partes a também teve a saúde participação e de o um outro direito dos colega, trabalhadores cinegrafista, que estão me sendo ajudou em algumas partes, transformados mas muito aí em cinza. também feito como vídeo repórter. E foram 6 meses, assim, fim de semana para o interior do estado, interior da Bahia, andando no meio de plantação de eucalipto e do forno clandestino, abordando, passando aperto. Então foram 6 meses de trabalho, de apuração, de investigação para resultar. É uma matéria grande, uma matéria longa, mas muito forte. Depois disso aí, todo mundo veio atrás, inclusive a mídia nacional veio atrás, né? O Ministério Público entrou no caso e isso aí foi um esquema de R$1 bilhão que foi desmontado a partir dessa denúncia. Então é algo que me orgulha muito, acho que... Exclusivo ainda. Também. Exclusivo. Alex, como você disse, nessa época você era editor-chefe do Jornal TV Vitória. Após essa época você foi também... Agora, né, em 2015, você está como editor-chefe do ES no Ar. Como é que está sendo a experiência de continuar na videoreportagem como editor-chefe, saindo da apresentação? Eu saí da apresentação em 2012, quando a Rede Vitória decidiu criar um núcleo de projetos especiais, de investigação e projetos especiais. E você assumiu. Eu fui convidado a assumir esse núcleo. Então foram 2 anos fazendo só reportagem investigativa e alguns projetos especiais, principalmente com pegada de economia. Foi Singapura, Verona, mas muito de investigação. A gente, nessa fase, tem matérias que eu também... gosto muito, foi o trabalho do vereador lá que tinha uma funcionária fantasma, que nem sabia que era funcionária dele, e tantos casos que a gente denunciou. Eu acho que foi uma fase de grande contribuição para a sociedade do Espírito Santo. Acho que a gente jogou luz em alguns pontos que precisavam, sabe, vir a público, assim. E agora, em 2015, por uma contingência econômica, não é segredo para ninguém, as emissoras tiveram que fazer alguns ajustes e esse núcleo teve que encolher, ele está em stand-by por enquanto, e eu fui convidado a assumir como editor-chefe do Espírito Santo no Ar, que é um outro formato, de manhã cedo, eu tive que aprender a acordar cedo. Hoje eu acordo no horário que eu costumava ir dormir, né, 4 horas da manhã. Mas é ótimo, eu tenho uma equipe sensacional, um apresentador que é um cara que eu admiro muito, gosto muito de trabalhar com ele, que é o Eduardo Santos. Então está sendo uma fase muito boa. De aprendizado também, então uma outra linguagem, um outro público, e que me permite também ter o resto do dia livre para continuar investigando, continuar sendo vídeo repórter, porque é minha paixão. É minha paixão e eu vou em outra velocidade, em outro ritmo, mas eu não me afasto disso. Voltando às atividades aqui na FAESA, como a gente já conversou ao longo do programa, o seu currículo é recheado de premiações, de matérias conceituadas.
Quanto de valor você dá à FAESA a tudo isso? Não, a FAESA foi fundamental, assim. Eu tenho um carinho muito grande pela FAESA porque eu tenho uma história de muita gratidão com o professor Alexandre. Houve um momento na metade do curso em que eu precisei da ajuda dele e eu pude contar. Não é o caso de detalhar aqui, mas eu guardo essa gratidão com a ajuda que eu recebi naquele momento que foi bastante difícil. Eu pude contar com a direção da instituição para que eu pudesse prosseguir no meu curso. E eu aprendi, né? Lógico que depois que eu saí eu continuei estudando e fui buscar formação complementar, mas o alicerce veio daqui. O alicerce foi construído, a base foi construída aqui, com professores que eu admiro, alguns não estão mais aqui, mudaram de instituição, mas essa base foi construída aqui e eu tenho muito orgulho dela. Bacana. Hoje eu conversei com o Alex Cavalcante, que é hoje editor-chefe, mas já foi repórter, produtor, cinegrafista. Se for falar, já dá o programa todo. Alex, obrigado pela presença. Eu agradeço aí o convite e, como eu te falei, assim, é um orgulho muito grande ter passado por essa instituição, um carinho que eu tenho por essa instituição e estou sempre à disposição aí, pode contar comigo. Saiba que esse carinho aqui da faculdade é recíproco. Para você que queira acompanhar essas e outras matérias, é só você acessar o facebook.com/tvfaesa. TV Faesa, a TV universitária pioneira aqui no Espírito Santo.